Está no mercado. O carrinho está quase cheio. Já fez as contas de cabeça umas 3 vezes. Sabe exatamente quanto tem até o fim do mês. Aí, o telemóvel vibra. É a sua irmã, ou o seu cunhado, ou a sua mãe, ou aquele primo que só aparece quando precisa. E a mensagem começa assim: "Tô a precisar de um favor." Nem terminou de ler, mas o estômago já virou. Porque sabe o que vem. Sabe que se ajudar, vai apertar. Sabe que se não ajudar, vai sentir-se a pior pessoa do mundo. E sabe, lá no fundo, que não é a primeira vez, nem vai ser a última. E aí vem aquela voz dentro de si, aquela que não conta a ninguém, que sussurra: "Mas se eu fosse um bom cristão, ajudaria sem pensar 2 vezes, não é?" Essa voz. É sobre ela que precisamos conversar hoje. Porque por baixo de toda pergunta sobre dinheiro e família, há uma pergunta mais funda, mais silenciosa, mais assustadora. Será que amar alguém significa não ter limite nenhum com essa pessoa? Guarda essa pergunta. Ela vai aparecer de novo aqui no final. E quando aparecer, vai ter uma resposta que talvez nunca tenha ouvido antes. Vamos ser honestos sobre as crenças que carregamos sem perceber. Não são erros grosseiros. São pensamentos que parecem maduros, parecem espirituais, parecem razoáveis, mas que mantêm a gente presa num ciclo que magoa toda a gente. O primeiro pensamento soa assim: família é família. Não dá para negar ajuda a quem é do teu sangue. E há verdade nisso. A Bíblia, de facto, fala em cuidar dos seus. Em 1 Timóteo, presesvico, Paulo é direto: quem não cuida dos seus próprios é pior do que um incrédulo. Isso é real. Isso não pode ser ignorado. Mas aí vem a pergunta que essa crença nunca faz. Cuidar significa dar tudo o que pedem, toda vez que pedem, do jeito que pedem? Pense em Job. 3 amigos chegaram depois de toda a tragédia, e o texto diz que ficaram 7 dias em silêncio com ele. 7 dias. Estavam lá, presença total. Mas quando abriram a boca, foram na direção errada. Tentaram resolver com palavras o que só Deus poderia resolver. E Deus ficou irado com eles. Não porque não ajudaram, porque ajudaram do jeito errado, pelo motivo errado. Cuidar da família não é o mesmo que ceder a todo o pedido. São coisas completamente diferentes, e confundimos as duas o tempo todo. O segundo pensamento vem mais tarde, quando já disse não uma vez. Estou a ser egoísta. Tenho mais do que eles. Seria ingratidão guardar isso só para mim. Este é mais perigoso, porque tem mais verdade ainda. A generosidade é mandamento. A partilha é sinal de fé viva. Guardar tudo para si mesmo é avareza, e a Bíblia não tem piedade da avareza. Mas a pergunta que essa crença esconde é outra. De onde vem o dinheiro que tens? Trabalhaste, planeaste, fizeste escolhas, e agora sentes vergonha disso, porque outra pessoa não fez as mesmas escolhas e está em dificuldade. Pensa em José no Egito. Ele acumulou durante 7 anos de abundância. Armazenou, guardou. Não distribuiu tudo no primeiro ano porque as pessoas pediam. Tinha um plano maior em mente. E quando a seca veio, tinha o suficiente para salvar não só o Egito, mas o seu próprio pai, os seus irmãos, a família inteira. A mesma família que o tinha vendido como escravo. José não foi irresponsável com os recursos que Deus colocou nas suas mãos. E isso não era falta de generosidade, era administração, eram fronteiras, era sabedoria. O terceiro pensamento é o mais subtil. Aparece quando já cedeste algumas vezes e começas a perceber o padrão. Se puser limite, vão chamar-me orgulhoso. De que adiantou crescer espiritualmente se a minha própria família me critica? Aqui já não é sobre dinheiro, é sobre a aprovação. É sobre o medo de ser mal interpretado pelas pessoas que mais te conhecem e que, por isso, têm mais poder de te magoar com o que pensam de ti. E a pergunta que essa crença nunca faz é: a quem estás realmente a tentar agradar?
Paulo viveu isso de forma brutal. Em Gálatas 1:10, ele pergunta diretamente: será que estou a tentar agradar pessoas ou a Deus? Se eu ainda estivesse a tentar agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Paulo perdeu a aprovação de muita gente. Foi chamado de arrogante, de traidor, de inimigo e continuou. Não porque era insensível, mas porque sabia para quem estava a viver. Quando pôs um limite financeiro com um parente e a família toda te olha de lado, a pergunta não é: eles têm razão? A pergunta é: de cuja opinião dependo para saber quem sou? Agora a pergunta que quase ninguém faz sobre este tema. Não a pergunta óbvia: quanto devo dar? Mas a pergunta que está escondida por baixo de tudo isto. Quando dás dinheiro por culpa, estás a amar a pessoa ou estás a comprar a tua própria paz? Deixa essa pergunta pousar um segundo, porque há uma diferença enorme entre dar porque amas e dar porque não suportas o desconforto de dizer não. No primeiro caso, é generoso. No segundo caso, estás a usar o dinheiro para gerir os teus próprios sentimentos e a chamar a isso amor. E aí a Bíblia faz algo inesperado. Apresenta uma cena em Lucas 15 que toda a gente conhece, o filho pródigo, mas de um ângulo que quase ninguém para ver. O pai rico tem 2 filhos. O mais novo pede a herança antes da hora, que na cultura da época era basicamente dizer ao pai: para mim, já estás morto. Uma humilhação pública, uma rejeição total. E o pai dá. Divide o patrimônio, entrega, deixa ir. Durante muito tempo, ouvi este texto a falar sobre a generosidade do pai, sobre como correu para o filho quando ele voltou. E isso é real. Mas há algo antes disso que mudou a forma como vejo tudo. O pai deixou o filho ir, deixou-o cometer o erro, deixou-o chegar ao fundo do poço, a comer com os porcos, com fome, sem ninguém. E não foi atrás, não mandou dinheiro, não tentou resolver a distância, não foi visitar a cidade pagã onde o filho estava a desperdiçar tudo. Ficou em casa e esperou. Por quê? Porque o pai sabia uma coisa que o filho precisava de descobrir sozinho. Que o problema do filho não era a falta de dinheiro, era a falta de juízo. E mais dinheiro não resolveria a falta de juízo, só ia adiar a lição. A virada do texto não é o abraço quando o filho volta. A virada é o silêncio do pai enquanto o filho estava longe. Aquele silêncio doloroso, deliberado, cheio de amor, que deixou espaço para a realidade agir onde nenhum pai consegue agir. Às vezes, o acto mais amoroso que podes fazer por um parente não é dar o dinheiro. É deixar que a consequência das escolhas dele chegue até ele. Isso não é frieza. É o amor mais difícil que existe. Então, como é viver a partir daqui? Não é uma lista, não é um protocolo de como dizer não a parentes. É uma mudança de postura, uma forma diferente de acordar no dia depois de ter exposto um limite pela primeira vez. Primeiro, pares de carregar a responsabilidade pelo que o outro faz com as próprias escolhas. Isso não é indiferença, é clareza. És responsável por como administras o que Deus te deu. O outro é responsável por como ele administra o que Deus deu a ele. Quando pagas as contas dele de forma crônica, estás sem perceber a dizer-lhe: não és capaz de resolver isto sozinho. E essa mensagem, repetida por anos, destrói a pessoa, devagar, sem barulho. Segundo, começas a distinguir necessidade de hábito. Há parentes em crise real, perderam o emprego, passaram por doença, tiveram uma emergência genuína. Isso é diferente de parentes que desenvolveram o hábito de contar contigo como fonte de rendimento complementar. A Bíblia honra o socorro em crise, mas a Bíblia também fala em secundar os Tessalonicenses de forma direta. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo não estava a ser cruel. Estava a dizer que cobrir indefinidamente a inércia do outro não é bondade,
é cumplicidade com a paralisia dele. Terceiro, aprendes que o limite tem que ter amor dentro. Não é só dizer não, é dizer não de um jeito que a pessoa sabe que ainda estás do lado dela. Não posso dar o dinheiro agora, mas posso ajudar-te a pensar numa saída. Ou simplesmente, não tenho condições, mas estou a torcer por ti. A forma importa. O limite sem amor é frieza. O amor sem limite é ilusão. Hernandes Dias Lopes, num dos seus estudos sobre família, escreve algo que ficou comigo. Amar não é concordar com tudo, tampouco suprir toda a necessidade. Amar é querer o bem real do outro, mesmo quando isso dói a quem ama. O bem real, não um alívio temporário, não a paz imediata. O bem real, que às vezes exige que suportemos o desconforto de ver alguém enfrentar as próprias consequências. E depois de tudo isso, depois do limite, da conversa difícil, da noite em que ficaste com o pensamento: será que fiz bem? Há algo que poderás dizer sobre ti mesmo que não conseguias dizer antes. Posso cuidar de quem amo, sem me destruir no processo. Essa frase pequena, essa frase que parece simples, mas que para muita gente aqui, que foi ensinada desde criança que o amor verdadeiro não tem limite, não tem medida, não tem conta, essa frase é uma revolução. Lembra-te da pergunta lá do início? Será que amar alguém significa não ter limite nenhum com essa pessoa? Agora sabes a resposta, e ela é não. Mas não pelo motivo que talvez esperasses. Não é porque não amas o suficiente. É porque amor sem limite não é amor maduro. É dependência emocional com um nome bonito. O reino de Deus não funciona como imaginamos. Não opera na lógica de quem dá mais, ama mais. Opera na lógica de quem dá certo, no tempo certo, pelo motivo certo. José acumulou antes de distribuir. O pai do pródigo esperou antes de correr. Paulo disse não à aprovação humana antes de poder servir de verdade. Este vídeo não era sobre dinheiro e parentes. Era sobre uma coisa só. Podes amar com sabedoria, e isso não te faz menos cristão. Faz-te mais. Augusto Cury escreveu: as pessoas mais saudáveis emocionalmente não são as que nunca se magoaram, são as que aprenderam a estabelecer fronteiras sem perder a ternura. Fronteiras sem perder a ternura. É exatamente isso. Dar de coração aberto é dom de Deus. Dar por medo é prisão disfarçada de fé. Amém. Agora conta-me nos comentários. Qual foi a crença que reconheceste em ti mesmo hoje? Não precisa de ser grande, pode ser uma palavra só. Fica aqui embaixo. Não está sozinho nisso.